Bom dia, amados! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família nesse dia. Glória a Deus, aleluia! Amados, a partir de hoje eu vou começar a contar as aventuras da quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. A viagem que ele fez de navio, de Cesareia até Roma. Foi uma aventura essa viagem. Se o criador dos filmes de Indiana Jones, George Lucas, tivesse lido o Evangelho do livro de Atos e lido principalmente sobre a história dessa quarta viagem missionária, eu acho que ele poderia ter sido incentivado a criar filmes também, de aventuras, falando sobre essa quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Realmente foi uma viagem assim interessante, fantástica, cheia de aventuras. E a partir de hoje nós vamos começar a contar sobre o que aconteceu nessa quarta viagem missionária. Como eu falei nos devocionais anteriores, o apóstolo Paulo podia muito bem ter aproveitado o conselho de Agripa e ter incentivado o governador Festo a libertá-lo lá em Cesareia. Mas ele preferiu viajar, realizar essa viagem, essa aventura, correndo risco de morte, para chegar a Roma, para cumprir a missão que Jesus havia designado para ele. E nesse início de viagem nos diz que eles pegaram um navio ali em Cesareia, e foi designado pelo comandante romano lá em Jerusalém, um centurião, para levar alguns presos, tanto de Jerusalém como de Cesareia, até o Império Romano. E dentre eles estava Paulo. E quem é que acompanhou Paulo nessa viagem? O Dr. Lucas. Quem foi o Dr. Lucas? Foi um doutor que foi convertido lá na Antioquia da Síria. E Lucas acompanhou o apóstolo Paulo nas suas 3 viagens, nas suas 4 viagens que ele realizou, inclusive nessa. Ele também correu risco de morte. Ele participou dessa aventura. E na 3ª viagem ele conheceu, lá em Tessalônica, um discípulo, um servo de Deus, um cristão chamado Aristarco, que também passou a ser discípulo de Paulo, e ele acompanhou o apóstolo Paulo também nessa 3ª viagem. Então o apóstolo Paulo não estava sozinho nesse navio. Ele estava com Dr. Lucas, o seu companheiro, que escreveu o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, e também com Aristarco de Tessalônica, lá da Macedônia. E foi interessante essa viagem. Eu fico assim fascinado quando estudo sobre a vida do apóstolo Paulo e vejo o grande esforço que ele fez para evangelizar o mundo naquela época, para resgatar almas do inferno para o reino de Deus. No próximo devocional eu espero por vocês para nós podermos contar sobre essa aventura, sobre essa fantástica quarta viagem missionária do apóstolo Paulo, de Cesareia a Roma, ok? Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus os abençoe abundantemente nesse dia. Amém.